dando negócios B2B e diretamente. Aquela vitrine que eu te mostrei, tu faz só colocando, mais simples que o Instagram, colocando uma foto, dando o nome, ativando aqui o nosso atendente, que é um bot. O blog mesmo é só adicionar também aqui uma imagem, uma descrição. Tudo isso tem vídeos ensinando, mas é muito simples. A ideia é ser uma plataforma intuitiva dos produtos também. Cria-se as categorias, os produtos. E a parte principal, né, que é a configuração dela, tu ativa ela ou não, se estiver fazendo uma manutenção, cria o teu nome, teu slug, né? Adiciona as fotos aqui, tuas redes sociais, aqui vai configurado agenda, o portfólio de vídeos que tu copia do Instagram, e aqui tu coloca sobre você, o problema que você resolve, que vai sair lá na tua vitrine que eu mostrei para vocês. Aí um clube de negócios, né, onde você vai estar fazendo super pontos, você vai adquirindo cashback, tá? Então, por exemplo, aqui tem a maneira que você faz os pontos. Aqui em si é o cashback, né? O que fala dessa moeda interna, tá? Que é uma moeda aqui. E aqui é a oportunidade. Aqui eu vou ter o marketplace, onde as pessoas vão poder gerar negócios, né? Através do cashback, umas com as outras, e vão pontuar. Tá? Aqui as realizações. Aí tem um link para te indicar pessoas, né? Para a plataforma, tudo gera pontos para vocês. Esses pontos você vai estar trocando por serviços ou prêmios. Aqui uma gamificação de níveis, né? Onde você pode ganhar até uma licença Pro, reconhecimento. Nada melhor que você ser reconhecido pelo seu trabalho. E uma parte muito interessante que é essa organização de você ter um CRM. Tá? Então, o CRM aqui ele é dividido na primeira parte, que são os leads, né? Novo lead, contato, proposta e fechamento. Onde esses leads, eles podem vir, como está aqui, ó, vitrine pública, daquela parte que eu mostrei para você de captura, ou do robô. E aqui, ó, tu pode mandar, clicando nesse WhatsApp, uma mensagem diretamente para o WhatsApp do lead, e aqui um follow-up, que tu vai estar acompanhando ele, ó. Ele fica salvo. Ó. No caso desse aqui, eu tenho que ligar no dia 29/3 para ele. E aí tu vai acompanhando ele. Chegou aqui, Carlos, a Maria vai virar cliente. Tu clica aqui, ó, ela vai diretamente para a tua base de cliente. Tu entra em clientes, e ela vai estar salva aqui. Tá? Aqui, ó. Aqui está ela. Aí tu vai complementar os dados dela, né? Da empresa, tudo certinho, quem é o responsável. Um bloco de anotações aqui, que tu pode passar para a tua equipe. Follow-up aqui também, pode estar colocando. E chamar diretamente essa empresa no WhatsApp. Né? Então, um CRM muito interessante. Carlos, eu quero exportar minhas listas ou importar minhas listas, tudo por aqui. E aqui tem o teu controle financeiro, tanto pessoa física como pessoa jurídica, que nós tivemos várias palestras falando sobre isso, tudo muito simples também. Aluguel da minha casa, coloco o valor aqui, é uma receita, é uma despesa, tem uma data, né, pessoa jurídica ou física, e salva. Então, tudo muito fácil. E aqui você vai criar o seu business plan, todo mundo tem que ter isso, ó. Qual a tua parceria-chave, atividade-chave, recurso, proposta, relacionamento, canais. Todos nós estamos aqui, nós usamos isso, ó. Segmento de cliente, estrutura de custos, fontes de receitas, né? Quantas fontes de receita você pode criar? E a partir daí você cria projetos. Ó, quero criar um projeto baseado no Instagram para aumentar minha visibilidade. Você vai colocar aqui, e aí tá, qual a tarefa do projeto? E aí você depois vai indo... Centralize o rosto. Centraliza o rosto, Marcão. Vai direcionando na parte de que ele está, tá? Então, anotações que você pode fazer, de curso que você teve. Aqui uma parte onde vão ter mentorias, tá? As mentorias que vocês vão contratar. Na parte do Academy, tem o Connect, né? Que estamos aqui pelo Connect, que é esse treinamento que tem todas as quartas-feiras, já tem o link tudo pronto aqui. Aqui tem prompts de WhatsApp não, de ChatGPT, tudo pronto aqui, que vai te ajudar a fazer follow-up. Tudo isso você tem treinamento, tá? Tem uma trilha de aprendizado também, e tem exatamente os cursos. Cursos de venda, cursos de gestão, enfim, entre outros que vão entrar aqui. Então, ela é uma... Acho que eu fui em todas. Essa aqui é a minha do administrador, né, como tem umas partes a mais. Então, posso chamar que é uma super plataforma, onde também ela tem esse marketplace, né, de vários profissionais que vão estar aqui fazendo negócio. Essa é a vitrine de fora e tem a tua vitrine de dentro.
Aí os parceiros, né, que vão agregando, tipo hoje a Anguera, a Vencer Hub, Sãos Clube, tem vários benefícios com esses parceiros aqui. Estão entrando outros, tá? A gente fechou com um de telemedicina, fantástico, assim, para individual, família e empresa, onde você tem até consulta de psicólogo e nutricionista também, olha que legal. E aqui a agenda dos nossos eventos e do podcast, esses outros aqui não saindo. Um blog, né, que quando tu coloca o teu blog, ele vem para cá também. Então, o teu blog fica na tua página, na página de blog e na página principal também ele tem um destaque. E o blog também tem ferramentas que ele vai vincular ao Google, né? Então, uma pesquisa que a pessoa fizesse, se você colocar as palavras-chave lá, ele tem uma tendência em aparecer. Tá bom? Então, esse é um pouquinho da plataforma, no final vem. Acho que deu para dar. A pergunta é o que vocês mais gostaram também, né? Quem viu mais. Porque em qualquer coisa é sempre bom a gente ver mais vezes, né? E tem uma parte funcional dela. Sim, eu trouxe, né, pedi para ele fazer um review rápido, mas se vocês tiverem interesse, né, quem não está ainda participando, e aqui, né, como temos uma plataforma hoje digital, agora a gente consegue ir em outros lugares além do Rio Grande do Sul, né? Então a gente consegue também, tem muita gente que já dizia, queria fazer parte do menu, mas não, né, não sou gaúcho, não sou de Porto Alegre, redondeza, enfim, e aí agora a gente pode ter esses encontros. Infelizmente não tem o Sans Clube, né, aqui nos nossos encontros online. Não tem ali. Mas hoje teve bastante Sans Clube. E essa parte de trazer pessoas, só para finalizar, de tudo que é lugar, é mais visibilidade para vocês, né? Vocês vão estar aqui, vão conhecer vocês por na plataforma, por fora. Então, mais no canal. Sim. Mas agora vou passar para o nosso encontro de hoje com essa convidada, que hoje ela já ensinou bastante coisa no nosso podcast, que a gente gravou, que vai sair depois, vocês não percam, tá? E vai nos falar exatamente sobre, acho que uma das maiores dores que eu recebo, eu como estrategista de marketing, né, que é aquela coisa de você aqui saber se comportar com a câmera, de como que você consegue gravar seus vídeos, de como que você consegue fazer isso de uma forma genuína, de uma forma que gere resultados, enfim, eu sei que é uma dúvida que me surge todos os dias e, muito embora eu seja alguém que cria, né, os roteiros, eu vou falar que essa parte aí do audiovisual não é algo que eu gosto muito, não. A gente faz porque tem que fazer. Mas a Mayara vem aí, tá dando vida a muitas ideias minhas, então é muito legal trazer ela para falar sobre isso. E aí, gente, é o seguinte, aqui, né, o lugar seguro aqui é um lugar onde a gente está em comunidade, aproveitem para questionar, manda ali no chat, se quiser perguntar, tem a mãozinha ali, levanta a mãozinha, para que a gente consiga aprender, porque às vezes a tua dúvida é a dúvida de outro e a gente consegue solucionar com todo mundo em conjunto, tá bom? Então, quero deixar aqui vocês, Mayara, fique à vontade, a casa é sua, estamos aqui todos de ouvidos abertos e com um caderninho aqui para anotar. Perfeito, muito obrigada, Ingrid. Obrigada, Carlos, pela oportunidade de estar aqui hoje. Não precisa exatamente de muito papel e caneta, porque no final dessa aula eu vou estar mandando um checklist para todo mundo, para quando for gravar ter tudo isso, para saber exatamente o que fazer e tudo que eu estou passando aqui. Primeiro de tudo, eu quero que vocês me digam, a minha imagem tá boa? Tá legal, né? Tá bonita, né? Só para avisar, eu tô com a webcam do computador. E eu vou mostrar uma coisa bem simplesinha. Vocês vão ver que a minha imagem vai estragar agora. Espera aí. Alexa, liga a luz do escritório. E eu vou desligar isso aqui. Tá bonita agora a imagem? Ou estragou tudo? Estragou tudo, né? Alexa, boa noite. Ainda tá ruim, mas com uma luz a 45 graus para não refletir no meu olho. E eu tenho uma mini lâmpadazinha aqui. Tanto que, vocês viram, eu tava com essa baixada e mesmo assim a iluminação tava fraca. Então, com uma lâmpada bem posicionada e o cenário escuro no fundo, a qualidade da minha câmera foi para outro nível. E era a mesma câmera. Então, muitas vezes não é que a gente tem uma câmera ruim. A gente só não tá fazendo a iluminação correta, não tá se posicionando da forma correta na frente da câmera. Isso é o que eu vou passar para vocês hoje. Deixa eu abrir aqui o slide para vocês.
Deixa eu ver. Ai, eita, cadê? Que são várias abas aqui. Aqui. Deixa eu abrir. E, gente, fiquem à vontade para perguntar, para tirar a dúvida de vocês. A gente está aqui para conversar, para fazer a coisa acontecer. Então, hoje, o que que a gente vai falar? Sobre iluminação, enquadramento e a presença em frente à câmera. Tudo para transformar vídeos que vão vender para vocês, vão fazer vocês serem mais conhecidos e passar autoridade, que é o que a gente sempre acaba buscando dentro das redes sociais. Aqui ele não. E no fim eu não botei as perguntas. Eu quero fazer alguma perguntinha para vocês. E eu vou ficar aqui de olho em vocês, vocês só levantam a mão, tá? Não precisa aparecer nem nada, que eu sei que tem gente que ainda tem vergonha. Cadê? Eu preparei um monte de material, daí às vezes eu acabo me perdendo um pouco. Ah, não, tá lá sim. Aqui o que eu acabei de falar para vocês, que a gente vai ter essa partezinha rápida agora de me apresentar e fazer umas perguntinhas. A gente vai falar sobre iluminação, o enquadramento, a presença e ter um espaço para perguntas. Mas vocês podem fazer antes, porque eu sei que se a gente deixar muito para depois, a gente esquece, tá? Então, tem essas perguntinhas para vocês. Vocês já gravaram um vídeo e ficou parecendo que ele é bem amador? Ou que nunca soube onde colocar exatamente o celular para gravar e ficou meio estranho, ficou sem jeito para falar na frente da câmera? Eu sei que essa maioria tem. Ou nunca pensou nesse detalhezinho que eu falei agora da iluminação, de desligar a luz de cima e ter uma luz só. Agora vocês estão vendo o reflexo, porque eu tô mexendo muito meu olho. Mas se eu estivesse gravando para uma câmera focal aqui na minha frente, não tem reflexo. Só que se eu gravar assim, além de ter reflexo, tá vendo que eu tô ficando muito branca, tá estourando? Fica um pouquinho estranho. Então, assim, a gente tem uma iluminação boa, um recorte bom e qualidade, mesmo que a minha câmera do computador não seja muito boa. Então, falando sobre iluminação, isso é algo que define muito quando um vídeo é amador e profissional. São os detalhes extremamente importantes. Como eu falei ali no início, qual é um dos detalhes que a gente sempre faz? A gente coloca uma luz a 45 graus. O que que é 45 graus para quem se confunde? Existem dois detalhes que a gente pode pensar. Pensa num relógio. Pensa que aqui é o ponteiro zero. Tu vai pensar em 15 minutos. Deu 15 minutos, é onde tu vai colocar a luz. Ou tu olha para frente e aonde estiver finalizando o teu campo de visão, é onde tu vai colocar a luz. Essa questão do campo de visão, ela é muito boa por dois motivos. Às vezes, quando a gente está com uma luz muito na frente do nosso rosto, machuca. Tu não vai conseguir ficar tanto tempo. Quando ela tá no final da tua linha de visão, é muito mais confortável. Porque às vezes o gravar vídeo se torna cansativo pela fala, por ler roteiro e pela iluminação estourada no nosso olho. Nosso olho cansa e a gente cansa junto. Ou quando tu não tem uma lâmpada como essa, ou como a pequenininha que eu tenho aqui, eu quis trazer exatamente as duas. Eu tenho uma mais profissional e uma mais simples, que a gente compra no TikTok Shop, na Shopee. A gente tem a luz do sol, que é excelente. E quando a gente tem a luz do sol, a gente pode aproveitar períodos ali depois das 10 da manhã até umas 3, 4 da tarde. O que que a gente faz? Como a gente se ilumina bem? É abrir a janela e se sentar na frente. Ah, mas a luz não tem que estar 45 graus? Tem. Quando ela é assim, ela é fechada, posso dizer que ela é fechada. O sol ele é amplo. O sol ele vai iluminar tudo. O sol não vai refletir no teu óculos ou fazer sombra. Porque um dos problemas que a gente tem quando a iluminação vem de cima, vem do teto, eu vou mostrar aqui para vocês. É a sombra que cria aqui embaixo. Tá vendo que aqui em cima tá tudo muito iluminado e aqui vai criando muita sombra? É a hora que a gente fica parecendo que a gente tem muita olheira, que a gente tem uma papada maior do que é, ou que a gente tá. Já aconteceu de vídeo de cliente meu eu ter que pedir para regravar, porque a iluminação do teto estava fazendo a cliente ficar com bigode. E não fica legal. Não tinha muito o que fazer na edição. Então imagina, tu grava um vídeo, tu acaba, porque para quem
tem o costume, é dificultoso, e tu ainda vai ter que regravar, porque por conta da iluminação, tu ficou com bigode. É bem complicado. Então é isso, a gente tem a luz do sol, bem pra frente, a luz de cima do teto, como tá ali, e como eu falei, cria sombras feias no rosto, e se não tem janela, o que que eu faço? Existem as ring lights, tem as grandonas, que é, por exemplo, a que a Ingrid tem, que ela é bem... Consegue mostrar, Ingrid? Essa daí. Tem as pequenininhas, como essa daqui, ó. Essa aqui minha, ela não é nem de tomada, ela é de USB. Eu conecto no notebook. E tem um outro detalhe que a gente esquece. Normalmente a gente se grava com o celular. Mas eu acredito que a maioria das pessoas aqui tenha um notebook, um computador ou uma televisão. Quando a gente coloca uma tela branca no nosso notebook, nas nossas telas, e aumenta a iluminação, tu já tem algo te iluminando para tu conseguir fazer tudo isso. Óbvio, quando a gente tem um computador, aí fica muito mais complicado de tu utilizar óculos, porque vai ficar ali, e o computador é um pouco mais dificultoso de tu ficar locomovendo. Só que aquilo, precisa sair perfeito? Não. A gente tendo uma iluminação, teu vídeo já vai sair melhor do que ele era antes. E isso já é excelente. Sobre iluminação, alguém ficou com alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Deixa eu ver se eu consigo ver o rostinho de vocês aqui, que pelo Meet às vezes tem minhas dificuldades. Eu tenho uma que eu já sei a resposta, mas eu acho que é uma que eu aprendi depois. Tá lá no chat, cadê o chat? Gente, cadê o chat? Isso que eu sou da tecnologia, mas eu e o Meet a gente normalmente não está bem. Vandressa, se quiser já ir perguntando enquanto eu procuro. Eu não sei se tu viu antes, tá? Mas antes eu não estava com a luz. Olha, Eu vi? tá? Quando tu falou, eu já botei aqui, eu já. Deixa eu ver se funciona. Assim, Aham, é isso aí? exatamente. Já não fez uma baita diferença. É a mesma coisa que aconteceu, eu vou trazer o caso da Vandressa, que é minha cliente, a gravação que a gente fez, quando a gente colocou a luz amarelada dentro daquela sala de reunião que era mais escura, o que que aconteceu? Teu vídeo ficou claro e ficou bonito. Ah, sim, tem a luz branca e tem a luz amarela, que nem a Ingrid botou ali. Vocês podem ver que as minhas luzes estão amarelas. Cor quente deixa a gente mais bonito. A luz branca, em alguns casos, ela pode estourar, então a gente fica muito branco. A pessoa que é negra, às vezes fica cinza, já aconteceu. Então a luz amarela, ela é aconchegante para o olho, tanto para gravar quanto para quem assiste, e além de deixar a gente mais bonito. Então, normalmente vocês vão ver a gravação dos meus clientes com luz amarela e as minhas também. Tanto que agora acho que eu não consigo modificar, mas se eu botar ela branca aqui, alguns pontos vão ficar acinzentados e eu vou ficar muito branca. E vai estourar na minha câmera. Então, Usa a minha aqui priorizem para mostrar. a Aí, luz amarela. branca, Perfeito. branca, Branca. azul, Uhum. amarelo. E o amarelo. Traz contorno pro rosto também. Fica muito mais bonito. E quando a pessoa vai. Por exemplo, o vídeo da Vandressa, se a gente tivesse colocado branco na iluminação, ainda mais que tinha madeira no fundo, ia ficar estranho. Ia causar um leve incômodo no olho. Como estava todo amarelado, ele dá um ar até mais sofisticado. Mais alguma pergunta? Senão a gente já passa pro próximo. Que isso também, se eu não cuidar, eu vou ficar falando sem parar aqui com vocês. Então vamos Aquele pro pau. próximo. Alguém falou que houve um barulhinho ou não? Não. Tá, agora eu tô com o chat aqui do lado, ótimo. Eita, cadê? Aqui. E enquadramento. Hoje a gente conversou sobre isso no podcast. E tem um detalhezinho que ele é muito importante. Celular sempre na altura do olho, tá? A gente não quer duas coisas. Quando a gente grava assim, de baixo para cima, tu tá entrando em um tom de autoridade com a pessoa. A pessoa tá abaixo de ti. E aí a gente tem dois problemas. Um, quem se incomoda com papada, a papada fica maior. Dependendo
Às vezes aparece coisa que a gente não quer no rosto. Já, já, gente, já vi vídeo que tava aparecendo pelo do nariz da pessoa. Então, e além do que, fica um desconforto porque parece que tu tá gravando, mandando na pessoa. Quando tu grava muito de cima, que eu sei que algumas mulheres, principalmente do meu tamanho, a gente se grava de cima para tentar ficar um pouco mais magra. Só que a gente está entrando numa posição de submissão ao seguidor. E por mais que a gente conscientemente diga que não, inconscientemente a gente faz isso, a gente pensa isso. Então a gente está abaixo. Então por isso a gente grava de frente. E um detalhe muito importante: quando a gente for gravar, na câmera da gente, deixa eu ver se eu consigo abrir a minha aqui e mostrar para vocês. Existem alguns tracinhos. Se não estiver na de vocês, me chama e eu ajudo a configurar, porque isso é extremamente importante quando a gente for gravar. Ó, vai aparecer vocês, tá? Eu não vai dar. Ó, tá vendo que tem uns tracinhos aqui no meu? O olho tem que estar aqui sempre. Por quê? Existe uma questão de que fica melhor no vídeo, então o teu olho tá retilíneo ali com a câmera, quando tá naquela linha. Segundo, na hora de editar fica melhor. E quando tu coloca teu olho muito para baixo, por exemplo, tu grava o teu celular mais ou menos aqui, então o teu rosto fica no meio daquelas duas linhas, fica um espaço muito grande em cima. Fica um vazio que daí tu não preenche com nada, fica faltando alguma coisa. Então, quando tu coloca a linha do olho naquela segunda linha de cima, o vídeo fica muito mais bonito. Fica com a cara de profissional. São detalhes bem simples e coisas que às vezes a gente não sabe, que a gente não percebe, porque a gente tenta fazer. E é ótimo. A gente tem que começar fazendo. E depois a gente vai pegando esses truquezinhos. O fundo, de preferência, fundo limpo e sem poluição. Existem vídeos que a gente vai gravar com fundo, com a gente, nessa aula eu vou usar com a Andressa muito de exemplo, que a gente gravou alguns vídeos. A gente teve vídeos em que o fundo era mais limpo, À que foi vontade, senhora, estou aqui aprendendo. Já estou aqui com meu foi celular. numa, perfeito, foi com fundo de madeira, então um fundo liso, assim como a gente também foi numa cafeteria que o fundo tinha muita informação. Tinha pessoas passando, tinha árvore, tinha um muro com um grafite muito lindo. Era bastante informação, só que o enquadramento dela, o leve desfoque que eu fiz no fundo, permitia isso. Só que se tu não sabe como editar isso, prefiro fundo leve, prefiro um fundo liso. Então, o que que às vezes eu faço, tá? Eu pego quina de parede. Sabe? Tem a junção aqui do quarto, que tu vai ter a dobra da parede. Aquela quina ali, normalmente é limpa. A gente não tem o costume de colocar tanto armário nessa esquina, sempre vai ter uma quina limpa. Então, tu te posiciona mais ou menos aqui e grava. Outra coisa que eu já fiz, por conta que eu consigo trabalhar um pouco mais o áudio, é gravar dentro do banheiro. Porque a parede do meu banheiro é branca. Então, o que eu já fiz de vídeos aí na minha vida, sentada no banheiro, gravando no fundo O eco, eu consigo trabalhar, Ingrid, como eu falei, eu tenho noção do tratamento de áudio e o microfone que eu uso. Então, para mim, eu consigo trabalhar tranquilo no banheiro. Só que, como a Ingrid comentou ali, a gente tem um problema do banheiro, que é o eco. Por isso que, para vocês, o que que eu recomendo? Tem uma parede lisa em casa? É essa. Ai, não tem uma parede tão lisa. Dá uma olhada nas quinas de parede, nos encontros de parede, vê se aquele tá um pouco mais, tu não precisa estar colado na parede. Pega uma cadeira, se afasta um pouco. Ah, Maiara, e quando vamos fotografar e aparece aquele cadeado com sol, deve mexer nele? Eu sempre mexo naquilo. Aquilo ali é o teu contraste. Eu normalmente coloco um pouquinho mais abaixo. Só que aquilo ali, ele vai te ajudar com contraste, com foco dentro dos celulares. E vai te ajudar com o branco também. Então, quando tu tá te gravando, tu pega aquele cadeadinho e fixa ele no teu rosto. Porque se tiver alguma variação de luz,
ele pode te deixar muito branca, muito cinza. Lembra o probleminha ali que eu falei da luz branca? Isso pode acontecer. Então, esse cadeadinho, tenta manter ele no teu rosto. E se tiver tudo muito branco, tu pega aquele solzinho e arrasta um pouquinho para baixo. Se tiver muito escuro, coloca um pouco para cima, mas não coloca muito, porque normalmente os celulares, quando eles vão iluminar a cena, eles retiram muita qualidade. Então, eu priorizo pegar um local extremamente iluminado e escurecer um pouco pelo celular, do que pegar um local escuro e clarear pelo celular. Consegui responder tua dúvida, Ana? Espero que sim, que leve um pouquinho ali do chat aparecer. Que bom. Ahn, alguma dúvida sobre enquadramento, gente, sobre a parte da filmagem? Tá me ouvindo? Oi, Ingrid? Tá me ouvindo? Uhum. Eu queria incluir uma coisa em relação à filmagem e enquadramento, porque nos vídeos que a gente trabalha na internet, nas redes sociais, a gente coloca legenda. E aí as Sim. pessoas esquecem disso, ou às vezes quando coloca a legenda, coloca no peito, assim, ó, aí fica brigando com o texto Aqui, da legenda. Enfim, eu coloco às vezes no pescoço. queixo, para que a pessoa fique olhando aqui já na minha cara. Uhum. Eu queria entender como é que tu trabalha isso. E o que acontece? Lembra do que a gente falou, do que eu acabei de falar? Da linha do olho na segunda linha? Isso é extremamente importante para a legenda. Porque legenda em cima da cabeça fica estranho. Existem funções do nosso cérebro que criam estranhezas com algumas coisas. A gente está acostumado com a legenda abaixo. Além de ter um outro detalhe. Independente de onde a gente está filmando, como a gente não tem muito cenário, muita coisa, muitas vezes nosso fundo é branco, é claro. Legenda clara no fundo claro não dá certo. Legenda escura é um pouco mais complicado. Porque existem alguns tipos de legenda escura, colorida, que requer muita personalidade. E não que vocês não tenham. Mas usar esses elementos nos vídeos é um pouco mais arriscado. E para quem está começando, a gente precisa ir no seguro. E depois vai arriscando. Porque eu sou completamente a favor de arriscar, de fazer umas coisas meio mirabolantes. Quem é meu cliente sabe. Quem me conhece sabe. Parece que eu tô fazendo aqui aqueles depoimentos para limpar minha imagem. A Vandressa sabe, a gente criou umas loucuras lá na gravação dela também. Só que, por enquanto, a gente precisa ir pelo seguro. Então, pelo seguro lá na linha, e mais ou menos na região entre o queixo e o início do colo, é onde vai a legenda. Outro detalhe que eu não gosto de botar a legenda muito abaixo é que a gente que é mulher, quando a legenda fica muito no seio, a gente está chamando atenção para lá. Ninguém tem que ficar olhando, mas a gente sabe que a internet é terra de ninguém. Então, pela nossa própria segurança, a gente tem que tomar um cuidadinho com isso também. Então, eu gosto muito dessa área, porque a pessoa tá me vendo e já tá lendo. E como a Ingrid falou, a legenda vai estar aqui embaixo. E não vai brigar com a legenda. Então, a pessoa quer ler, ela vai clicar lá, vai conseguir ler tranquilo. Vai estar tudo bem separadinho no teu vídeo. O que também dá o ar de profissional. Porque o que que dá o ar de profissional? Não é um equipamento caro. Não é a iluminação mais cara. É a estrutura do que está acontecendo. É ter um vídeo limpo, que não vai estar poluído. E com outro detalhe que não, eu acabei não fazendo slide, mas é extremamente importante, que é o áudio. Ai, mas eu não tenho microfone. Grava de noite. Eu gosto muito de fazer algumas gravações de noite, porque de noite não tem telefone tocando, não tem marido e mulher xingando, não tem cachorro e papagaio brigando. É muito mais silencioso. E quando vai fazer vídeo de narração, que foi até uma coisa que eu comentei no podcast hoje, o que que a gente faz? Sabe esses fones que a gente tem um microfonezinho? Ou pega o telefone de vocês mesmo, vai fazer a narração, vai para debaixo da coberta, que o isolamento acústico é muito maior, o áudio fica limpo. Depois testem. Gravem um vídeo, um vídeo não, um áudio assim, e depois gravem um áudio debaixo da coberta. Parece que estão com um microfone. E aí, quando a gente pensa, tá, eu tenho um dinheirinho para comprar. Hoje, o microfone de lapela que eu uso, que é um microfone que vocês olham, ele é profissional,
Eu já fiz entrevistas enquanto um show de luta livre acontecia e não passa barulho. É um microfone da Shopee de R$ 200. É saber procurar, é saber algumas configurações e aquilo. Vocês podem me chamar, podem perguntar, que eu posso enviar o link para vocês de algumas coisas que eu tenho um pouco mais em conta. Óbvio, eu tenho equipamentos que são bem mais caros. A luz que eu tenho aqui, só ela é R$ 300. Assim como a minha câmera, mas dá para gravar sem. Eu comecei com o celular. Eu tô gravando com a qualidade que eu tô usando a webcam do computador. Porque, por exemplo, a Ingrid tem aquelas webcams que são separadas, que elas têm mais qualidade. E eu tenho uma aqui em casa, eu tenho a minha câmera, mas eu quis gravar com a câmera nativa do notebook, porque a câmera nativa do notebook não é boa. Nunca é. E se um dia vocês comprarem notebook e falarem que a câmera é maravilhosa, eles estão mentindo. Já aviso vocês, ela não é boa. Tem que saber trabalhar esses truquezinhos para ficar com uma visão boa. Então, cuidem o áudio também. Quem edita pelo CapCut, eu imagino que todo mundo que tenta editar para si, usa CapCut, não Premiere, não DaVinci, porque são programas para editores profissionais e são pagos também. O CapCut, lá embaixo que vai rolando, tem o reduzir ruído. Clica naquilo e já ajuda bastante. A Ana usa o InShot. O InShot eu não sei onde é que fica exatamente, mas dá uma olhadinha na parte de áudio toda. Eu vou falar para vocês, eu acho muito difícil existir hoje um aplicativo de edição de vídeo que não tem um redutor de ruído. Ô, Mai, até qual que é, naquele que que é do Instagram, O oh meu Deus, Edits. o Edits, Edits. até o Edits agora eu mexi nele Sim. ontem e ele tá com várias funções, porque o CapCut antes era todo de graça, agora ele tem que pagar. Sim. Então até isso, o Edits Exato. ele consegue ainda de graça e já tá com esse trabalhinho ali de melhorar Exato. a qualidade do áudio, né? Que aí é um Exatamente. O Edits é de graça, tu consegue melhorar a qualidade do áudio e tu já consegue postar direto ou tu já consegue agendar também, né? Direto do Edit, se eu não me engano. Isso. consegue deixar Eu, salvo, consegue agendar, consegue. E com isso com uma qualidade melhor. E agora com o Edit você ainda coloca uma faixinha assim para o pessoal ver teu vídeo, clicar ali e entrar no teu perfil. Exato. O que ajuda bastante. Eu hoje uso duas plataformas de edição. Dependendo do vídeo, eu uso CapCut. Dependendo do vídeo, eu uso Premiere. Só que isso vai do meu trabalho. Esse é o meu trabalho. Vocês não precisam desse trabalho todo. Então, ou vai para o CapCut, para o InShot, para esses aplicativos que são mais rápidos, mais fáceis de fazer. Como eu falei, e eu tô repetindo, vocês estão começando. E se começaram, tá ótimo. E a gente vai evoluindo. Deixa eu pegar aqui o próximo slide. Presença na câmera. A energia, a confiança e a conexão, mesmo gravando sozinho. Porque quando a gente tem alguém para direcionar vocês, e aí aqui falando um pouco do meu trabalho, quando eu tô trabalhando com vocês, com outras pessoas, outros empresários, empreendedores, eu vou guiando, eu vou direcionando para se ganhar essa confiança, para ter leveza, para a pessoa transparecer a personalidade dela em frente à câmera. Quando tem alguém ajudando, é muito mais fácil. Quando a gente está sozinho, é difícil. E eu digo a gente, porque eu também tenho dificuldade. A Ingrid está de prova. Hoje, quando a gente estava saindo do podcast, eu peguei para ela e falei: a gente tem que se encontrar para gravar, porque eu sozinho não gravo. E eu trabalho com isso. E eu também tenho dificuldade. E é por isso que eu entendo essas dificuldades e as dores que vocês têm para gravar. Porque ou eu já tive a mesma dificuldade, ou eu tenho algumas dificuldades hoje. E a gente vai trabalhando tudo isso junto. Mas como que a gente faz para conseguir se gravar melhor quando a gente está sozinho? Eu tenho esses 4 pontinhos que eu gosto bastante, tá? Olhar para a lente e não para a tela. Uma coisa, para quem tem vergonha de falar para a câmera, medo e tudo isso, sabe qual é um dos principais problemas? É que vocês olham para vocês. Quando a gente se vê, a gente fica com vergonha. Para quem é da geração mais jovem, é aquela sensação de cringe. Na minha época é vergonha alheia mesmo. É os nomes mais português. Sente aquela vergonha alheia, tu fica, não, mas aqui eu tô errando. Ai, não, mas tem mais esse negocinho aqui no meu rosto.
E aí tu não faz, tu trava. Então, qualquer coisa, pega a câmera da frente, pega teus livros, tripé, o que tu tiver para deixar a câmera bem posicionada. Deixou a câmera bem posicionada, vira e vai. Ele tá posicionado, só vira a câmera e ele vai estar te gravando. Ou o que tu faz? Bota um espelhinho na frente, deixa, já dá play nela. Bota um espelhinho aqui na frente. Ah, tá, ok, um quadrado. Tira esse espelho, esquece dele agora. E olha para a câmera. Olha para a câmera como se ela fosse uma pessoa. E eu falei isso no podcast hoje, porque eu estava com vergonha quando eu comecei o podcast. A Ingrid era a prova, eu estava vermelha da cor da cafeteira que tinha lá. E era uma térmica bem vermelha, da cor dali do estofado dela, era dessa cor que eu tava. Porque eu tava com vergonha. E o que que eu fiz? Eu tô falando com o Carlos, com a Ingrid e com alguém que tinha uma câmera lá, que tinha que olhar direto pra câmera. Não era uma câmera. Não era todas as pessoas que vão ver, porque tem muita gente que vai ver ele. Era outra pessoa. Então eu estava falando com 3 pessoas, o que me deixou mais tranquila. Foi mais fácil de falar. Então é isso. Olha pra câmera. Não fica se olhando. Segundo ponto que eu já acabei de falar, fale com uma pessoa. Então, por exemplo, dentro do brand, a gente faz a persona. A persona, ela serve para várias coisas, incluindo fala com a tua persona. Minha persona é a Maria, ela tem 32 anos, ela tem dificuldade para se gravar, então eu vou falar com a Maria. Então eu vou imaginar a Maria na minha frente. E é com ela que eu vou falar. E isso fica muito mais fácil. O do sorrir eu vou falar por último. Mas fique em pé ou na beirada da cadeira. Por quê? Muitas vezes a gente grava assim, ó. A gente fica assim, ó, meio jogadinha, ou no fundo. Não, ereta, fica mais fácil, porque a gente vai relaxando, a nossa voz vai relaxando muito, vai ficando pra dentro, vai ficando baixa. E aí, quando a gente olha o vídeo, a gente não gosta mesmo, porque tá meio desleixado. E também não passa aquela sensação de que o vídeo é profissional, porque isso tá meio jogado. Óbvio, a gente pode estar descontraído. Só que existe uma diferença de descontraído e desleixado. Então, tenta ficar um pouco mais reto ou em pé. Dependendo do vídeo, em pé faz sentido, dependendo do vídeo, sentado. Tá show de bola. E esse que eu gosto muito, que é algo que eu faço até hoje. Sorria antes de falar. E eu trago isso da época que eu era vendedora. Quando eu era vendedora, muitas vezes eu tinha que ligar para o cliente. E eu odeio fazer ligação. Eu não suporto. Só me liguem quando precisarem muito. Qualquer coisa, mandem uma mensagem. Eu odeio ligação. Não suporto. Eu ganhava bem. Eu saí da empresa porque eu odiava ligação. Só que o que que eu fazia? Tum, tum, tum. Tô aqui esperando. Sorria. E eu fingia que eu tava feliz. Então, por exemplo, em vez de atender a pessoa, oi, aqui é a Maiara, tudo bem? Não vou comprar essa pessoa, pelo amor de Deus. Chegava, oi, tudo bem? Aqui é a Maiara. Eu falava sorrindo, porque a minha voz vai sair sorridente, por mais que eu não esteja sorridente de verdade. E quando a gente vai falar para a câmera, a gente faz a mesma coisa, sorrir, faz o teu cérebro entender que aquela movimentação muscular do teu rosto é um sorriso, que tu tá feliz, que tu tá bem, que tu tá relaxada. Mas eu não tô. Vamos enganar o cérebro? Às vezes a gente não se engana da forma negativa, a gente não se boicota, a gente consegue fazer o contrário. É difícil, mas a gente consegue. Então, antes de gravar, dá um sorrisão, dá uma mexida, faz um movimento. Lá no início, quando eu gravava alguns vídeos para a faculdade, que eu fazia faculdade de pedagogia bilíngue, Libras português. Então, eu fazia contação de história em Libras. Eu tinha muita vergonha. O que que eu fazia? Dançava e depois eu ia gravar. Ninguém sabe que eu dançava. Vocês são as primeiras pessoas a saber disso. A clássica reboladinha no banheiro. Foi um dos melhores conselhos que eu vi no TikTok. Quando você tá triste, dá uma reboladinha no banheiro. Quando você vai gravar, dá uma reboladinha, sorri, canta, dá uma gargalhada, sabe? Faz algo que gosta. Porque daí a gente vai entendendo aqui dentro, na parte que a gente não consegue ter acesso, no nosso subconsciente, que aquilo é bom. E vai se tornar bom.
Tanto que no final da faculdade eu estava amando fazer a contação de história em Libras. E no início eu morria de vergonha. Eu vejo pegadinhas do Silvio Santos antigas. Excelente. Eu acho muito boas também. As antigas eu dou muita gargalhada até hoje. Incrível, incrível. É isso. É desabrochando toda essa rigidez que a gente fica, esse nervoso. Porque como aconteceu no podcast, eu tava nervosa, eu fui dando gargalhada, fui fazendo piadinha. Porque eu não tinha como eu ficar dançando ali na frente deles. Ia ser muito vergonhoso. Então, fui fazendo piada e relaxei. E o podcast foi excelente. Foi muito bom. Até recomendo vocês assistirem quando sair. E aqui seria um desafio ao vivo, mas não vai ser ao vivo. Não vou ser empolgada assim com vocês hoje. Mas eu quero ver esse vídeo de vocês. Pode, não precisa ser um Reels, pode ser um Stories. Ou podem me mandar no privado. Então, uma luz natural, seja, se vocês tiverem ring light, esse tipo de coisa, Gisele, 45 graus. Ou o sol, o celular na altura do olho, tudo isso que eu passei. E o que que acontece? Ah, eu não sei, acho que a maioria não tem meu WhatsApp. Eu vou deixar meu WhatsApp aqui. Vocês me chamam no WhatsApp. Ah, não, tem o meu Instagram ali no final. Vocês me adicionam no Instagram, quem não tem meu Instagram ainda. Me chama. E eu vou passar um PDFzinho pra vocês com todo esse checklist. Fica a coisa mais linda. Tem um checklist dos 4 módulos. E aí eu quero ver um vídeo de vocês com tudo isso. Pode ser no Instagram de vocês. Se for no Instagram, marca o arroba. E se não for no Instagram, que eu entendo que é um passinho de cada vez, me mandem no privado. Que daí lá eu convenço vocês a postarem. Ou eu posto e marco vocês. Mas a gente vai fazer. Pra vocês. Dessa forma. Tá calepão, né, Ingrid? Exatamente, Ana. Eu tava contigo na aula. Vamos fazer acontecer. Porque ontem eu tive uma aula com a Ingrid. Foi ontem, foi segunda. Eu já tô até perdida no tempo, Ingrid. Isso. Às vezes eu me perco no tempo. Foi ontem, foi ontem. A gente trabalha de segunda a segunda. A gente não sabe mais quando é terça, quando é quinta. E eu quero ver vocês fazendo. E aí agora eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Pareceu mais fácil? Pareceu menos descomplicado fazer um vídeo bom? A Ingrid botou ali o arroba e eu vou deixar aqui um pouquinho na tela e depois eu fecho na tela que eu quero ver vocês. É fácil, a gente Se que quiserem complica. abrir. É fácil, a gente fica dizendo, mas aqui é o cabelo, é que eu não tenho isso, é que eu não tenho aquilo, né? Gente, você acha que meu cabelo tá bonito? Ele tá horroroso. O que eu fiz? Eu puxei uma franjinha aqui pra frente e botei o fone. Ele tá lindo. Tudo truque. Parece mais fácil. A câmera não briga, a câmera não morde. Ela não morde a gente. Às vezes parece, mas ela não morde. E quando a gente para de se ver, vocês vão ver. É tudo mais fácil. Ai, mas eu vou meditar, vai ficar difícil, tudo bem. A gente tem que vencer um pouco a vergonha ou ver alguém que possa editar o nosso vídeo. São as duas formas. Só que é isso, é de passinho, passinho. Gente, eu tenho uma coisa até hoje. Aqui em casa é proibido assistirem vídeos meus quando eu estou em casa. Eu não consigo. Eu edito Eu meu gravo com, meus vídeos. eu edito meu com fone para que ninguém Uhum, escute, né, o meu vídeo, que eu uhum, fico com vergonha. uhum. Aí depois eu posto para todo mundo ver e ouvir. Exatamente. Só que assim, aqui em casa eu não consigo ver ninguém vendo meus vídeos. Eu morro de vergonha, gente. Eu fico louca. Só que assim, ó, não quero. Mas eu posto e eu jogo pro mundão. Isso não só com vídeo. O post de ontem, eu vejo vários defeitos dele. Mas eu postei, tá lá. E veio gente grande me elogiar por aquele post. Eu fiquei, tu viu direito? Acontece. Casa de ferreiro, espeto de pau, mas a gente tem que, de pouquinho em pouquinho, mudar isso. E eu tinha muito isso. Eu não gravava. Meu filho de 9 anos posta todo dia no YouTube. Ah, essa geração tem tanta facilidade de postar as coisas. Eu tenho 29 anos, eu cresci com o início da internet. Então, por mais que eu tenha algumas facilidades, eu ainda tenho minhas dificuldades com a facilidade de falar e tal. E quando a gente é criança, a gente é muito mais desinibido.
Eu lembro que a minha irmã tinha uma câmerazinha, a gente gravava cada palhaçada. Hoje, muito mais difícil. Deixa eu parar aqui agora, então, de transmitir. Pessoal, alguma dúvida, alguma sugestão, algum xingamento, podem ficar à vontade. É assim como a câmera, eu também não mordo. E eu perdi o som. Parabéns, minha querida. Foi uma aula incrível, hein? Estamos aqui retornando para casa. Ao carro motorizado. Sim, mais ou menos, mas estamos ouvindo. Sim. Agora sim. Parabéns, Maia. Sensacional. Bom. Hoje nós já tivemos um podcast, né, que já foi uma aula também, né? É legal, assim, para os empreendedores que estão vendo que não é só teoria, né? Deu a prática, deu um exercício e a gente aprende fazendo. A gente não aprende fazendo e praticando. Parabéns. Sim, é isso que eu ia reforçar, que as meninas que já são da minha comunidade, a Maia também estava lá ontem na aula, a gente só aprende mexendo, tá, gente? Eu tenho uma aluna lá, não sei se ela está aqui hoje, mas ela já estava no segundo ano comigo, ela não conseguia fazer, ela assistia todas as aulas, toda aula ela está lá, é a primeira a entrar, ela está sempre, e ela não conseguia pegar o negócio. Ela começou a fazer, foi lá mexer, eu fazia, ela dizia, faz uma outra aula. Fiz várias aulas ensinando ali a editar o vídeo. Ela começou a fazer, deslanchou. Aí agora é fácil. Só que aí é o que a gente falou, inclusive lá hoje a gente falou no podcast, que para que a gente seja boa em alguma coisa, a gente tem que se permitir ser ruim. Porque a gente tem essa frase que eu escuto direto. Ah, mas para você é fácil. Gente, não! Eu, no início, eu mexia, às vezes nem a boca, era tão dura que nem a boca, assim, ó, saía assim, parecia aqueles ventrílogos, né, que chama, que é o boneco ali, né, era desse jeito, e até hoje, eu tenho essa vergonha de me ver, eu adoro o ao vivo, porque eu falo que depois não tem que editar, e quando eu edito escondido, como se fosse algo que, né, ninguém fosse ver, então, sim, todo mundo tem. E essa coisa de se sentir confortável, a gente só vai conseguir fazer, né, quando a gente conseguir começar. Então, não adianta vir aqui, a Maia trouxe, né, todos os pontos para a gente poder começar a fazer, e tu só vai conseguir se tu for lá, pegar o teu celular e começar a fazer de verdade. E aí, com isso, tu vai aprendendo cada vez mais. Não adianta vir aqui assistir várias aulas, né, fazer um monte de curso e não começar a mexer. E começar pelo básico, que é o meu vídeo que mais viralizou. Eu tava com o meu quarto horroroso, com o meu cabelo sem maquiagem e deu uma viralizada. Então, assim, às vezes a gente quer fazer uma superprodução e não é isso que as pessoas querem. Então, é porque naquele dia eu estava de uma forma genuína, falei de forma genuína, do meu jeito, e aquilo convenceu e também conectou com as pessoas. Então, dito isso, né, quero muito agradecer a Mayara. Vocês vão ver bastante aí a Mayara, tanto nos eventos ao vivo quanto aqui no online, né? A gente vai ter também ali os podcasts vão sair hoje. Eu gravei, eu adorei, a Diana também está aqui, né? Conheci, maravilhosa, né? Então a gente se encontra mais vezes. Quem for aqui, né, do ao vivo, a gente se encontra nos eventos, e quem não for, né, do ao vivo, a gente se encontra tanto na plataforma quanto aqui nos nossos encontros aqui do Connect. Mayara, muito obrigada, eu adorei. Quero saber o que vocês acharam, contem aqui, deem o feedback, que a gente gosta de saber também. O que vocês acharam que foi bom, o que vocês acharam de mais, assim, não, isso aí foi algo que eu vou utilizar e já vou aplicar amanhã. Digam aí nos comentários para que a gente também já saiba. Mas muito obrigada. Quem Os quiser, comentários, ela acha que está no Instagram. conversa com a Mayara, porque assim, eu já percebi que é uma cultura do menu. Todo mundo se ajuda, todo mundo troca, a gente cresce muito desse jeito, tá? Então aqui a gente não tem essa coisa de, eu não vou falar, porque aí a fulana não vai fazer mais sucesso que eu, ou não, eu só vou fazer se me pagar, tá? A gente cresce junto e isso eu já percebi que é realmente uma cultura
aqui do menu de negócio. Então, todo mundo que entra e que fica e que se encaixa aqui, que se encontra, tem também esse perfil. Então, é isso. Muito obrigada, gente. Muito boa noite. E sigam lá, Mayara, viu? Quero ver vocês fazendo e me mandem também qualquer coisa que a gente vai trocando ali. Certo? Boa noite. Ah, vamos tirar uma foto. Cadê? Uma foto, pelo amor de Deus? Pega aí alguém que eu Print tô de com milhões. o celular. A Viviane Maia contratada. Sei, né, Viviane? Fechamos ontem. E essas câmeras aí. Viviane está aqui assistindo hoje, virou minha cliente ontem. Maravilha, é isso aí. Que povo bonito. Show. Boa noite, meu povo. Boa semana para vocês. Boa noite, gente. Muito obrigada. Beijão. Obrigada, Mai. Tchau, tchau.